Fala pessoal, hoje vou mostrar como fazer a instalação do Unbound no Debian, beleza? O Unbound, para quem não sabe, é uma aplicação DNS, servidor DNS, onde você pode configurar um servidor local para estar respondendo a requisições de nomes, ok? A consultas, na verdade. Então, ele substitui aquele 8.8.8, que é o DNS do Google, e aí você tem um servidor local dentro da sua empresa ou no ISP, facilitando as consultas. No caso, ele gera uma cache dentro do servidor, onde a primeira usuário que faz a pesquisa, ele já traz e salva aquela informação numa tabelinha dentro do servidor, para o próximo que perguntar a mesma coisa a ele, ele não precisar consultar aos root server, beleza? E assim a gente consegue manipular algumas coisas, fazer alguns bloqueios, enfim, deixar uma coisa legal, ok? Então aqui vamos fazer o acesso à máquina que eu já tenho rodando, e aqui vamos inserir o usuário e a senha. O meu console aqui mudou porque eu estou utilizando o Supercut, beleza? É bem tranquilo de instalar ele também, então qualquer coisa é só acessar este site aqui, ó, e fazer o download executável instalado, né? Ou esse de cima aqui, o primeiro, ele não precisa instalar, é só extrair numa pasta e executar que ele já abre, beleza? Então, vamos voltar aqui para a tela. A primeira coisa que eu vou comentar aqui é sobre como fazer a alteração da senha, ok? Que na hora da instalação eu instalei esse servidor aqui, esse Debian, e eu coloquei esta senha, tanto para o usuário root como para o usuário Debian, beleza? Para alterar esta senha, basta rodar este comandinho aqui e o nome do usuário, beleza? Então aqui eu tô, se eu vim aqui e dar um Enter, eu irei realizar a alteração da senha do root, usuário root. Se eu informar aqui o meu usuário, eu vou alterar esta senha aí, entendeu? Então, para aqueles que queiram fazer alteração e não pegou ainda como fazer, é só executar esse comandozinho aí que dá de fazer a alteração da senha tranquilamente, beleza? Então, vamos aqui realizar um upgrade nos repositórios, ok? Então, antes de fazer qualquer instalação de aplicação novas, é sempre bom realizar o upgrade do Linux, ok? Então aqui a gente poderia realizar da seguinte maneira: dar um apt update e depois um apt upgrade, certo? Então aqui eu tive que digitar duas vezes esse comando de update. Se eu vir aqui e executar essa linha, ele já vai fazer o update, que é a atualização a verificação das aplicações que tem disponível para atualizar, e em seguida com o upgrade vai realizar o upgrade dessas aplicações, ok? Como eu rodei os dois separadamente, eu tive que ir lá executar um por vez. Aqui eu posso realizar os dois ao mesmo tempo, certo? Aonde eu dou um Enter aqui, ele já faz toda a verificação, se tiver ele já começa a instalação, só que
Se tiver alguma aplicação para ser instalada, ele vai me pedir mais abaixo para me confirmar se eu quero instalar ou não aquela aplicação. Então eu tenho que apertar Y, certo? Se logo no início aqui eu inserir o "-y", ele não vai nem pedir, ele já vai fazer o processo automaticamente. Então ele vai fazer a verificação, achou o pacote para ser atualizado ou instalado, dependências novas para ser instaladas, ele vai fazer a instalação sem me perguntar mais nada. Já vai tocar para frente, entendeu? Então aqui ele vai fazer a verificação, achou, ele vai fazer a instalação e vida que segue, ok? Como o Debian aqui é o Debian 12.11, ele não tem repositório, nenhuma atualização para ser executada no momento. Então aqui tem 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, a ser removido e não atualizado, então está tudo zerado, beleza? Então aqui, a partir desse momento, o sistema está pronto para receber um boot, beleza? Mas a gente vai realizar dois procedimentos aqui que são necessários para que um balde rode corretamente. O primeiro é sobre o app-arm. Então, ele é um cara que, dependendo da aplicação, ele traz uma solução legal, mas com um balde ele é um causador de problemas. Então, a gente precisa remover ele ou é, parar o serviço, beleza? Então, uma forma de parar esse serviço é com este comando aqui. Eu venho aqui e executo uma linha dessa por vez, certo? E no final dou um reboot na máquina. Um outro procedimento é essas linhas aqui. Vamos utilizar ela aqui, um Ctrl L para limpar a tela, e aqui vamos executar um systemctl stop app-arm para ele parar o serviço. Aqui ele vai desabilitar o serviço, certo? E por fim, a gente vai remover o app-arm. Feito isso, ele vai me perguntar se eu quero continuar, eu vou apertar que sim, e ele vai fazer o procedimento. E pronto, removeu o app-arm desse servidor, beleza? O segundo procedimento é sobre o Resolved, Systemd Resolved, que ele também, se estiver executando na máquina, ele vai dar problema na hora de iniciar, de startar um balde. Então, para desabilitar ele, basta executar essas linhas aqui, ok? Primeiro vai dar um disable. Como ele não existe, ele vai apresentar esta mensagem aqui. Então, ele não foi instalado nesta máquina. Mas só para garantir, a gente vai dar um stop aqui, certo? Ele também vai fazer a mensagem de que não tem nenhum serviço desse carregando, ok? Então agora a gente vai fazer a instalação do um balde, beleza? Então a gente vai instalar um balde e alguns utilitários que são necessários para o correto funcionamento dele, beleza? Então aqui vamos pegar toda essa linha. Eu poderia ter mais outras aplicações aqui, entendeu? Então poderia colocar aqui DNS Top ou Git. Então isso aí vai. Eu vou só adicionar o Git aqui também logo, beleza? Eu copio tudo aqui. Se tiver mais alguma coisa que me interessa na hora da instalação, eu já posso fazer aqui. Porque se mas depois posso instalar também, sem problema nenhum, beleza? Esqueci de alguma coisa, posso depois executar, que não vai interferir, ok? Mas eu posso fazer tudo isso agora na hora dessa instalação aqui, executo uma única vez. Vou limpar a tela, jogar todo mundo aqui e vamos
ver. Pronto, analisou. E agora sim, ele vai me trazer, são 47 pacotes novos, certo? É preciso baixar 30 megas, 30,2 MB, e depois da instalação, da operação, será adicionado um armazenamento de 144 megas. Por quê? Porque essa instalação aqui ela vem compactada e aqui ele vai descompactar, beleza? Então a gente vai apertar o S aqui para sim, que é continuar, e vai mandar. E ele vai fazer o processo de obter esses pacotes, certo? E aí vai fazer a descompactação de todos os pacotes baixado, realizado o download, certo? E por fim vai fazer a instalação ou configuração, ok? Então aqui ele finalizou já, deu done, concluiu. Então a gente vai para mais um passo aqui, que é verificar o que está rodando na porta 53.